Boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa a nossa nova disciplina, né, dentro da produção animal 1. A gente vai falar sobre nutrição animal, né? Então, hoje a aula sobre introdução ao estudo da nutrição animal. A nutrição animal, pessoal, ela é muito importante dentro da produção animal, né? Então, ela está em uma das categorias que mais abrange, né, a produção animal. A importância dela é muito grande porque é através da nutrição animal que a gente vai produzir o leite, a gente vai produzir a carne, a gente vai produzir o mel, né, das abelhas, a gente vai produzir os ovos, a carne de aves, também de todas as categorias animal. Então, a gente utiliza muito a nutrição animal, né? Então, o desempenho dessa produção animal vai depender totalmente. Então, lembra dos pilares que a professora até colocou dentro do melhoramento? Então, vai depender da genética, da sanidade, do manejo, da ambiência e da nutrição, ok? Então, a gente vai começar uma breve introdução, né, como conceito, definição de alguns termos, né, e eu vou mostrar para vocês nessa aula a importância da gente estudar nutrição animal dentro da produção animal, ok, pessoal? Então, o que fez abrangir a nutrição animal, né? Porque desde as épocas das cavernas, o homem ele usava o animal como caça, né? A gente não tinha essa domesticação do animal, né? Foi depois da domesticação do animal, né, com o avanço da agricultura, né, o homem considerando o animal domesticado e a agricultura crescendo, né, a produção de grãos crescendo, ele viu-se necessário que ele poderia também produzir carne, ovos, né? Ele poderia utilizar o animal da caça dele para que ele pudesse ter esse ciclo de produção. Então, foi através da Revolução Industrial, né? Aí entra, como a professora colocou ali, a invenção da máquina a vapor, né, a industrialização, os maquinários, o crescente populacional, né, porque houve um crescimento então da população, né, e essa população ela se concentrou basicamente nas cidades. Então, por isso precisou-se ter essa produção de alimentos além do ser humano, para o ser humano, mas para tratar os animais porque começou-se a ter a produção animal, ok? Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, pessoal, sobre a produção de rações, né, hoje no mundo. Então, são milhões de toneladas, né, e os segmentos que alimentam aí, né, a nossa economia, né, o que gira a nossa economia. Então, primeiro a gente tem as aves, né, depois, em 2011, 37,2%, em 2012, 3,3%, né? Deu uma porcentagem média de 3,1%. Então, todos os segmentos, né? Frangos, poedeiras, suínos, bovinos, leite, corte, cão e gato, equinos, né? Peixes, aquacultura, que é mar, né? Não é piscicultura, mas é mar, né? Camarões, então outros. Então, com um total de 66,9%, né? Do segmento na produção de ração. Então, para ver como é importante, gente, essa questão da nutrição animal dentro da produção animal, né? Aqui eu coloquei um gráfico, né? Lá era uma tabela aqui, um gráfico, para vocês verem como é forte, então, né? O uso de ração, a produção de ração animal dentro da produção animal, né? Então, alimentos para cães e gatos, então, uma respectiva de 1994 até 2012. São 1.000 toneladas, né? 2.300 mil toneladas. Então, a gente pode perceber no gráfico como uma escadinha crescente, né? Só cresce. Então, é muito importante a produção. Aqui a gente está falando da indústria pet, né? Os animais de companhia,
Porém, a produção animal, os animais de interesse zootécnico também têm uma grande produção nesse sentido, né? Então, aqui, uma outra forma lúdica de expressar, né? Em relação à ração, né, animal, a produção de ração, de macronutriente, de micronutriente, né? Então, aqui eu tenho 48% com a indústria, né? A produção de aves, de frangos, né? Aquáticos 1%, corte 4%, leite 8%. Por que, professor, é tão baixo a fração dessa pizza de leite corte, né? Exatamente porque eles estão a pasto, né, gente? O nosso maior território nacional de rebanho aí, eles representam, então, não é porque tem menos produção de bovinos e mais de aves. É porque na industrialização de produção de ração, se industrializa, se produz muito mais alimento para aves, né, do que no corte, do que no leite. Por quê? Porque a ave come a ração, é a dieta dela, é a base dela, né? E já o leite, bovino de corte, eu posso estar equilibrando, né? Esse concentrado, esse volumoso, esse carboidrato, essa proteína. Por isso, essa diferença de 8 a 4%, tá? Aí o sal mineral 4%, né? Que eu vou utilizar nos ruminantes, né? Cães e gatos 3%, poedeira 7% e equino 1%, né? O suíno, galera, ele é um monogástrico, né? Não é um ruminante, nem ave, é um monogástrico. A gente vai estudar a anatomia dele na disciplina, né? A gente vai ver como é feita essa fisiologia da digestão dele, tá? Mas eu já posso adiantar que ele e os frangos, as aves, né? A dieta dele é a ração balanceada, né? A gente tem uma porcentagem, coloca todos os nutrientes, macro e microminerais, escolhe um carboidrato, né? Escolhe uma proteína, calcula isso tudo, galera, tem que dar 100%, tá? Essa dieta. Então, a gente vai formular essa dieta, a gente vai entender como funciona essa dieta alimentar dos animais, ok? Como um conceito geral, então, para a gente iniciar esse entendimento dentro do mundo da nutrição animal, eu coloquei alimentação e nutrição, né? O que é alimentação e nutrição? Então, a gente considera sempre o animal assim, que um animal, ele nunca pode estar, ele não pode, né? Um animal pode estar alimentado, na verdade, eu confundi, mas nunca nutrido, né? É como a gente, né? A gente pode estar alimentado, mas a nossa alimentação para ser saudável, nós nos alimentarmos saudável já é outra conversa. A mesma coisa é animal. Por exemplo, um cachorro, né? Qual que é a base da dieta do cachorro? É a proteína, gente, a proteína bruta. Onde tem proteína bruta? Na carne, né? Eu tenho um alto potencial, uma quantidade de proteína bruta. Então, se eu der polenta para o cachorro, ele vai estar nutrido? O que vocês acham? Se a dieta dele é a base de proteína e eu estou dando um carboidrato, porque milho é o carboidrato, a gente vai estudar isso em nutrição. Será que ele está alimentado ou ele está nutrido? Né? Ele está alimentado, porém não nutrido, porque o metabolismo dele para transformar em glicose, glicogênio, entrar no ciclo de Krebs e fazer esse metabólico, essa condição metabólica de energia para todos os órgãos dele funcionar e tudo mais, é a base de proteína, ok? E eu estou dando um carboidrato que é o milho, que é a polenta, né? Então, só para vocês entenderem que um animal pode estar alimentado sim, porém ele não está nutrido, ok? Então, a alimentação envolve a prática de seleção dos alimentos, né? O manejo, o fornecimento. Em relação a que essa seleção, esse preparo e esse manejo? Em relação às exigências de cada animal, né? Nós temos tabelas de exigências, tá? A gente vai estar vendo cada uma dessas tabelas, exigência do quê? De bovino
cultura de leite, de bovinocultura de corte, né? Dentro dessas exigências, cada categoria animal, né? Espécie animal, sexo do animal. Então, é tudo isso que a gente leva em consideração para montar uma dieta, ok? Então, conceitos gerais. Então, exigência nutricional, gente, é a quantidade de cada nutriente que aquela determinada espécie, né, categoria animal, né, vai fazer para quê? Boa mantença. Quando a gente fala mantença, gente, quando a gente está falando, na verdade, se eu estou falando de um pet, eu vou querer nutrir ele, o meu gato e o meu cachorro, para que ele permaneça na mantença dele, né? Que os órgãos todos funcionem, pelo, né? Pele, unha, que tenha essa mantença dele, né? Quando eu estou falando de um animal de produção, de interesse zootécnico, né? Então eu preciso, além da mantença, gente, eu preciso do quê? Ganho de peso, eficiência alimentar, produção, reprodução. Então eu preciso de uma exigência nutricional maior, vocês concordam comigo? Então aí vem a dieta e a ração, né? O que então é o conceito de dieta, né? É o conjunto de alimentos, incluindo a quantidade, né, respectiva prescrita para atender à exigência nutricional daquela categoria que a gente vai trabalhar, ok? E a ração é a quantidade total desse alimento que eu dou para um animal em 24 horas, tá? Então, em relação ao alimento ainda, né? É um conceito. Então, segundo Jack Wolf, 1960, que é um autor bem antigo, mas que quando a gente vai estudar na nossa matriz curricular da nutrição, a gente sempre acaba estudando ele, tá? Ele diz que o alimento é uma substância que, consumida por um indivíduo, é capaz de contribuir para assegurar o seu ciclo de vida, né? De sobrevivência daquela espécie, né? Então, o alimento, gente, ele tem que ser constituído de nutriente, ele engloba várias substâncias, ele é livre de elementos tóxicos, a gente vai estudar também, tá? E ele tem que ser palatável, ele tem que ser bom, porque senão o animal não consome, ok? Então, para só explicar para vocês de uma forma mais para vocês abrangerem a disciplina, né? Porque essa é a nossa primeira aula, eu estou apresentando a nutrição animal para vocês, né? Então, nós temos dois grandes pesquisadores dentro da nutrição animal, no qual a gente faz as nossas análises fisicoquímicas dessa ração, dessa dieta, desse alimento, tá? Nós temos o método Wend, né, e o método de Van Soest. Nós vamos estudar cada um deles separadamente, tá? Então, Van Soest e Wend, eles separaram o alimento, tá? Então, alimento é composto por água e matéria seca, né? Depois ele é composto por matéria orgânica, matéria seca e matéria inorgânica. O que é a minha matéria orgânica? São os carboidratos, lipídios, as vitaminas, né? O que é a minha matéria inorgânica? São as macroelementos, são os microelementos, né? Essencial, não essencial, né? Que o animal tem, mas que o animal precisa na dieta consumir, né? São os macro e microelementos essenciais, é o que ele produz, gente. Não essencial é aquilo que eu preciso fornecer através da dieta para ele. Então, é muito importante, ok? Então, uma vez eu demonstrei aqui uma divisão de alimentos pelo método, né? Aqui a gente pode perceber o método Wend, né, e o método Van Soest. A diferença entre os métodos, gente, é como eles classificam o alimento, tá? Mas a gente vai ver cada um separadamente, tá? Então, o método do Wend, ele divide o alimento em proteína bruta, ele diz que a proteína verdadeira é NNP, gente, a proteína não verdadeira, tá? Extrato etéreo, né? Ele divide em lipídios e pigmentos. Então, aqui a gente vai fazer uma análise, vai colocar o álcool, né?
dentro daquele aparelhinho, vai colocar a amostra lá dentro e vai deixar aquilo digerindo. Aí no final dessa análise eu vou ter o que eu chamo de extratetério. A proteína bruta, gente, a gente também tem análise para ela, tá? É bem legal, eu gosto muito dessa parte das análises. Seria muito legal se a gente pudesse fazer uma análise, né, mais tarde, até o final do ano ou o ano que vem, né, em relação aos alimentos. A proteína bruta, então, a gente pega um digestor, né, você coloca no tubo de ensaio a tua amostra, você moeu a tua amostra, você pesou aquela amostra, você colocou dentro desse tubo de ensaio. Você numerou teu tubo de ensaio, né? Porque você precisa saber quantos tem. E aí você coloca uma enzima, né, um constituinte químico lá que vai digerir essa amostra, né? Geralmente a gente utiliza ácido sulfúrico, né? E aí a gente vai cozinhar ela, né? Vai aquecer ela e ela vai chegar, por exemplo, a 500 graus, 600 graus. Aí esse conteúdo que está no tubo de ensaio, ele vai começar a subir no tubo, sabe? E aí ele vai estar digerindo. Quando essa cor do tubo de ensaio, por exemplo, se for forragem, ela fica verdinha, né? Porque é moída no moedor, tal. Se for concentrado, geralmente é amarelinho, né? A gente coloca esse digestor, né? Esse constituinte químico digestor, e a gente coloca para cozinhar, para ferver, né? A muitos graus Celsius, a pelo menos 500 graus Celsius. A gente controla lá o aparelho. Depois de 4, 5 horas, gente, ele vai estar pronto. Como eu sei, professora, que está pronto? Porque ele já subiu, já desceu do tubo de ensaio, né? E ele vai ficar uma quantidade bem pequenininha assim, e essa cor vai ser preta. E o que tá ali, gente, é a proteína bruta. Aí como que eu vou saber a quantidade de proteína que vai ter naquele alimento? Aí eu vou para um digestor, né? Eu coloco o tubo de ensaio lá no digestor, eu coloco a soda cáustica para ser solúvel nessa solução que eu cozinhei lá por 4, 5 horas. E o que sair ali, né? Eu coloco um recipiente aqui que vai pingar no meu digestor. E o que sair aqui, gente, é pura proteína bruta. Aí eu vou titular e eu vou saber quanto de proteína eu vou ter nessa amostra, ok? Já falei do extrato etéreo, do extrato não nitrogenado, a gente chama extrativo não nitrogenado, né? Que ele dividiu em ácidos orgânicos, pectina e hemicelulose. Gente, pectina e hemicelulose está ligado à parte estrutural da planta, tá? Eu tenho FDA, que é fibra em detergente ácido, e eu tenho FDN, que é fibra em detergente neutro. Então, a pectina e a hemicelulose estão ligados à parte estrutural da planta. Depois, ele classifica como fibra bruta, né? Que a gente tem muito presente na pastagem, na silagem, ok? Então, fibra bruta, eu vou ter lignina, né? Nitrogênio ligado à fibra e celulose, tá? Então, eu vou ter o que a professora falou para vocês: fibra em detergente ácido e fibra em detergente neutro. Por quê? Porque é fibra digerível em detergente ácido, fibra digerível em detergente neutro, tá? Então, como que eu faço essa análise? Eu coloco ela num saquinho de TNT, tá? Daí eu selo esse saquinho, eu peso esse saquinho, eu numero esse saquinho e eu faço uma solução de detergente ácido e eu faço uma solução de detergente neutro. E aí eu coloco separadamente os meus saquinhos nessa solução e deixo ali digerindo. Depois eu lavo esses saquinhos, seco eles e peso. Ali vai estar a minha fibra em detergente ácido e ali vai estar a minha fibra em detergente neutro. Por isso eu consigo saber quanto eu tenho ali. Matéria mineral, gente, a gente vai incinerar a amostra, né? A gente primeiro faz a matéria seca, moe, pesa, né? Coloca lá na estufa por 48 horas, depois você pesa de novo. A diferença de um para o outro vai dar a tua matéria seca.
Depois tu pega aquele cadinho e coloca de novo, coloca para incinerar agora, né? A uma temperatura de 500, 700 graus Celsius, bem alta. Ele vai incinerar por mais ou menos umas 4 ou 5 horas, geralmente é 5 horas, não menos do que isso. Eu vou esperar esfriar esses cadinhos. Depois de esfriar, eu vou pesar eles. E a diferença que der, eu consigo tirar a minha matéria mineral, ok? O método de Von Sost, gente, ele separou um pouco menos, né, os alimentos. Então, ele separou em proteína bruta, né, daí ele disse extrato etéreo, extrato não nitrogenado. Ele disse que esses constituintes químicos, eles eram solúveis em detergente neutro, né, Von Sost. Diferente de Wendt, olha a diferença da classificação. E fibra bruta e matéria mineral, ele disse que era FDN, que é fibra em detergente neutro. É a parte estrutural da planta, tá? E dentro dessa parte eu tenho o FDA, que é fibra em detergente ácido, amido, celulose, hemicelulose, e a lignina, que é a parte mais dura da planta estrutural. É a parte estrutural, mas é a parte mais dura. Ela sendo mais dura, ela não é aproveitada pelo animal. Ok, pessoal? Isso tem a ver com idade de pastagem, tamanho de pastagem, tá? Se ela vai ter mais lignina ou menos lignina, se vai ser mais digestível ou menos digestível para o animal. Aqui eu coloquei um esqueminha quanto à composição dos alimentos, né, e o destino desses nutrientes. Nós temos o tão chamado ciclo de Krebs, né, pessoal? Ele não é um ciclo muito legal, porque ele é longo, mas na verdade ele funciona muito bem, tá, gente? Então a gente vai ver esse ciclo. Aqui é só um exemplo, uma apresentação, porque ele tem etapas, tá? O que vai entrar nele? Ele vai entrar como glicose. Lembra que a professora falou que o cachorro precisa de proteína bruta, né? Que ele vai fazer a mantença, ela vai retirar a proteína bruta, né, do alimento, vai transformar em glicose, glicogênese, e daí vai para piruvato, né, oxalato, malato, fumarato, succinato, depois isocianato, citrato e finalmente vai transformar em acetil-CoA, né? Do acetil-CoA ele vai formar os ácidos graxos e os aminoácidos. Nos aminoácidos eu vou ter os essenciais e os não essenciais, que o animal produz e que eu preciso fornecer na dieta. Então vocês podem perceber que não é tão complicado assim o ciclo de Krebs, mas a gente vai ver com calma, ok? Nessa aula também eu gostaria de falar sobre o valor energético dos alimentos, tá? Como que a gente consegue calcular, então, como que a gente faz essa dieta? Com que base a gente monta essa dieta, essa formulação, né? Para a dieta alimentar do animal. Então, a gente costuma usar, né, os valores energéticos. Então, para bovino de corte, a gente considera NDT, nutriente digestível total, né? Energia metabolizável, energia livre, né? Energia de mantência, energia de fezes, de urina. Bovino de leite também, ovinos NDT, energia digestível, energia metabolizável. Suínos, a gente calcula em cima da energia metabolizável, energia de mantência, né? Energia metabolizável. Aves também. Equinos, né? Energia digestível, e coelhos é o nutriente digestível total. Então, isso aqui, pessoal, dá uma formulazinha, tá? Que o total desses constituintes energéticos vai dar o meu NDT, tá? Daí a gente consegue calcular através de uma fórmula, tá? Aqui, ó, pessoal, só deixa eu baixar aqui os meus energia bruta, então, vai sempre ser dado o valor em menos quilocal por quilogramas, tá? Energia digestível também, energia metabolizável, energia líquida, todos quilocal por quilogramas, tá? Então, eu vou calcular e a resposta tem 100 quilocal quilograma,
ok? Então, aqui eu tenho a fórmula do NDT, que eu comentei para vocês, os nutrientes digestíveis totais, tá? Então, vai ser em porcentagem, né? Eu vou calcular o NDT, eu quero saber a porcentagem de NDT naquele alimento. Então, eu vou ter porcentagem NDT, o que é NDT? Nutriente digestível total, ok? Daí, eu vou ter PD, né? Daí, eu vou ter ENND, mais fibra digestível, mais extratetéreo digestível. Então, proteína digestível, mais extrativo não nitrogenado digestível, mais fibra digestível, mais extratetéreo digestível, vezes 2,25. Por quê? Porque eu preciso considerar, né, a gordura aqui, pessoal, né, ela vai ser mais calórica do que a proteína, do que o carboidrato, ok? O que é extratetéreo? Gordura, lipídio. Por isso eu considero ela 2,25 vezes mais calórica do que os outros alimentos, que são esses alimentos aqui. Ok? Mas a gente vai ver também com calma, tá? Hoje eu só tô experimentando para vocês, estou dando uma visão geral do que é a nutrição animal, tá? Então, outra forma de ver é através do diagrama, né? Então, partição de energia, né? Quais são as energias que a gente considera do animal, né? Então, eu tenho a energia bruta no alimento, que ela vai dar do quê? Energia de fezes, né? A energia digestível, pessoal, é o animal vai gastar aquele alimento, ele vai ser digestível, né? A energia desse alimento. Então, vou ter a energia de urina e a energia de gases, né? E a energia metabolizável, pessoal, que ela vai servir como um incremento calórico para o animal, né? Energia líquida, depois da energia metabolizável, aí eu vou dividir em duas energias, tá? Muito importantes. Que é a energia líquida de mantença, como a professora explicou, aquele animal que ele vai usar de energia para se manter, tá? E a energia líquida de produção, que eu vou usar para produção e reprodução desse animal. Vocês podem perceber que também não é difícil para entender. Qual é a conclusão, então, hoje da nossa aula, né? Primeiro, conhecer a categoria animal, né? Nisso eu utilizo o NRC, tá? Que são as tabelas brasileiras de exigência nutricional, tá? Conhecer os alimentos, as divisões, o que é um concentrado, um volumoso, o que é um carboidrato, uma proteína, o que são os macrominerais, o que são os microminerais, para mim poder estar formulando essa dieta, tá? Análise bromatológica, gente, é pastagem, tá? É a constituinte nutricional da forragem, da pastagem, da silagem, do feno, que eu vou estar fornecendo para o animal, ok? Avaliação econômica, né? Logística, se é economicamente viável usar aquele alimento para a produção de ração, né? No local onde eu estou, né? Porque tem toda uma questão de logística, informática, né? A gente tem programas de formulação de dieta que a gente pode estar jogando os alimentos, né? E de acordo com a exigência nutricional da categoria espécie animal, ele calcula para a gente. Mas, gente, não pode se iludir. Eu tenho que saber 100% no final da minha conta, né? Do alimento que eu incluí na formulação, né? Quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de macro, quanto de micro, né? Aminoácido essencial. Eu falei que é aquele aminoácido que a gente tem que com certeza fornecer para o animal porque ele não produz. E eu preciso para a produção animal. Então, assim, nada substitui o nutricionista, tá, gente? Nada substitui nutricionista. Ah, professor, nutricionista humano? Não, nutricionista animal. Quem é o nutricionista animal, gente? É nós da área, né? O zootecnista, ele tem uma grande abrangência em relação à nutrição animal, né? A gente estuda 5 anos, praticamente, de nutrição animal. Então, a gente é muito habilitado para nutrição animal, né? É mais a nossa área. Mas nós, técnicos da área, a gente tem que saber. Então, todas essas exigências, categoria, espécie, alimento, para que a gente possa, então, avaliar e formular a melhor dieta.
Gente, hoje era a nossa aula, a primeira aula de nutrição. Eu gosto muito dessa disciplina, é muito a minha área. Eu espero passar muito conhecimento para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.